Você já se perguntou por que os corvos são tão inteligentes? Os corvos são verdadeiros gênios, mostrando uma inteligência que rivaliza com a de primatas e até mesmo de crianças pequenas. Essas aves notáveis conseguem reconhecer rostos humanos, lembrar quem as trata bem ou mal, e até guardar rancor de quem as prejudica. Mas suas habilidades impressionantes vão muito além da memória. Os corvos estão entre as poucas espécies não humanas capazes de fabricar ferramentas. Eles dobram fios em ganchos, moldam folhas em conchas e usam gravetos de forma inteligente para pegar insetos em lugares difíceis. O corvo da Nova Caledônia é especialmente notável por resolver quebra-cabeças complexos em várias etapas, mostrando uma compreensão de planejamento e previsibilidade. Na busca por comida, eles escondem em centenas de locais, demonstrando uma incrível capacidade de lembrar meses depois. Além disso, os corvos se comunicam em grupos com sinais vocais complexos, usando-os para se avisar, planejar emboscadas ou compartilhar informações importantes. Pesquisadores até mostraram que esses mestres emplumados podem distinguir formas, cores e sequências, demonstrando uma capacidade de resolver problemas semelhante à de uma criança de 5 anos. Não é fascinante como esses pássaros são realmente inteligentes? Você já se perguntou por que as águas-vivas flutuam? A resposta está no incrível português Man-o-War, uma criatura fascinante que muitas vezes é confundida com uma água-viva. Este sifonóforo único não é apenas um animal, é uma colônia composta por indivíduos geneticamente idênticos, chamados de zooides. Cada zooide desempenha uma função especializada, permitindo que toda a colônia sobreviva e prospere no oceano. Alguns zooides são responsáveis por capturar presas com seus longos tentáculos urticantes, enquanto outros ajudam na locomoção e flutuabilidade. Uma das características mais notáveis do português Man-o-War é sua vela cheia de gás, ou pneumatóforo, que lhe permite deslizar na superfície da água. Este mecanismo genial ajuda a colônia a se orientar no oceano e a se manter à tona, tornando-a uma mestre das ondas. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas lindas, lembre-se, não é uma única água-viva, mas uma equipe incrível de pequenos indivíduos trabalhando juntos. Viva emoções radicais nas montanhas russas verticais do SeaWorld Orlando. Não é apenas uma atração no parque de diversões, é a primeira do tipo, proporcionando uma experiência emocionante que simula a sensação de surfar. Imagine-se subindo a 33 metros de altura, segurando firme, pronto para enfrentar as ondas de adrenalina. Com velocidades de até 96 km/h, essas montanhas russas inovadoras oferecem uma perspectiva única, permitindo que você fique em pé e sinta cada movimento como nunca antes. A sensação é diferente das montanhas russas tradicionais, onde você está sentado e preso. Aqui você se sente mais conectado à atração, como se realmente estivesse surfando nas ondas. É uma experiência que vai agradar os amantes de aventura e emoção. Seja você um morador local ou um turista, essas montanhas russas no SeaWorld Orlando prometem emoções inesquecíveis. Pronto para se levantar e surfar na onda? Muitos não sabem, mas a Fábrica dos 5 mudou o basquete. No início dos anos 90, 5 calouros da Universidade de Michigan se uniram para formar esse grupo lendário, que transformou o jogo dentro e fora da quadra. Esses atletas talentosos, Chris Webber, Jalen Rose, Jimmy King, Ray Jackson e Juwan Howard, não só brilharam com suas habilidades incríveis, mas também mudaram a moda do basquete. Os shorts longos e meias pretas se tornaram seu estilo característico, desafiando os trajes curtos e largos que eram populares antes. Os fãs adoraram seu estilo ousado e confiança, o que levou a uma mudança na forma como os jogadores se vestem durante os jogos. A influência da Fábrica dos 5 foi além da quadra, inspirando um movimento cultural que celebrava a autoexpressão e a confiança. Hoje, sua influência é visível na maneira como os jogadores modernos abordam tanto o jogo quanto suas escolhas de roupas. Você consegue imaginar o basquete sem o estilo revolucionário deles? Acredite ou não, em 46 a.C., houve 445 dias. Esse período incomum, conhecido como o Ano da Confusão, surgiu graças aos esforços de Júlio César para corrigir o calendário romano. Antes dessas mudanças, o calendário não se alinhava bem com as estações, causando problemas agrícolas e confusão com datas importantes. Para ajustar o calendário ao ano solar, César adicionou 2 meses bissextos,
criando um ano excepcionalmente longo de 445 dias, em vez dos habituais 365. Essa mudança marcou o início do calendário juliano, que estabeleceu as bases para o nosso calendário moderno, definindo os anos bissextos com mais precisão. Essa história fascinante mostra como a decisão de uma pessoa pode impactar a história, mudando a forma como medimos o tempo hoje. Você consegue imaginar como seria viver em um ano que durou quase um ano e meio? A Groenlândia é muitas vezes vista como uma terra remota e gelada, mas sua história fascinante conta outra narrativa. Por mais de 1500 anos, esta enorme ilha foi palco de uma longa tradição militar. Os antigos colonos noruegueses que chegaram na era dos vikings participaram de batalhas que se estendiam pelo Atlântico Norte, mostrando suas habilidades marítimas e pensamento estratégico. Esses conflitos não apenas impactaram as relações locais, mas também tiveram um grande efeito no comércio e nas trocas culturais entre os diferentes povos da região. Além disso, descobertas arqueológicas revelam como o ambiente ártico rigoroso moldou táticas e armamentos. O papel da Groenlândia em conflitos globais pode não ser tão amplamente conhecido, mas é crucial para entender as complexidades das guerras históricas. O que mais podemos aprender sobre essa poderosa força gelada da história? Acredite ou não, os ratos cangurus sobrevivem sem água. Essas criaturas incríveis são perfeitamente adaptadas às duras condições do deserto. Eles obtêm toda a umidade necessária das sementes que consomem. Graças aos seus rins especializados, os ratos cangurus produzem muito poucos resíduos líquidos, o que os ajuda a manter a água preciosa em seus corpos. Essa adaptação impressionante permite que eles prosperem em ambientes com escassez de água. Em vez de procurar rios ou lagos, eles se concentram em encontrar alimentos que os sustentem. Quando a temperatura sobe e a maioria dos animais enfrenta dificuldades, esses pequenos guerreiros do deserto continuam pulando, coletando sementes e se mantendo hidratados através de sua dieta. Sua estratégia única de sobrevivência destaca as maravilhas da evolução e mostra como a vida pode ser adaptativa em condições extremas. O que você acha? Como outros animais se adaptam a ambientes difíceis? Você sabia que a Doritos criou um jogo aterrorizante? Em 2008, a Doritos lançou o Hotel 626, um jogo online de terror inovador que só podia ser jogado das 6 da tarde às 6 da manhã. Essa limitação de tempo adicionava um elemento assustador ao jogo, tornando-o mais emocionante e tenso. Os jogadores enfrentavam elementos inquietantes durante toda a experiência, incluindo chamadas assustadoras em seus telefones reais, o que tornava tudo mais realista. O Hotel 626 não era apenas um jogo. Era um ousado experimento de marketing que combinava jogos, publicidade e thrillers psicológicos, envolvendo os jogadores de uma maneira totalmente nova. Ao atravessar o hotel assustador, os jogadores enfrentavam diversos desafios aterrorizantes que testavam sua coragem e resistência, transformando uma simples campanha publicitária em uma aventura emocionante. Essa estratégia criativa não apenas chamou a atenção, mas também gerou discussões e compartilhamentos na internet. Você consegue imaginar receber uma ligação enquanto está imerso no jogo? Acredite ou não, as tribos formam culturas ricas ao redor do mundo. O incrível mundo das histórias muitas vezes se inspira na vida vibrante de diferentes tribos, mostrando suas tradições e costumes únicos. Neste relato, conhecemos tribos como Lugan, Mereka e Peran, cada uma trazendo suas perspectivas únicas que enriquecem a diversidade cultural. Lugan pode compartilhar seus rituais antigos, enquanto Mereka nos apresenta sua música e danças vibrantes. A tribo Peran, com suas técnicas de caça exclusivas, adiciona um elemento emocionante a essa narrativa. Além disso, a menção da tribo Dassar Kratin enriquece ainda mais este mundo, destacando a conexão entre esses grupos. Os costumes, crenças e modos de vida de cada tribo mostram que a diversidade cultural é uma força maravilhosa. Como essas tribos influenciam o quadro mais amplo e nos ensinam sobre o nosso próprio mundo. Acredite ou não, mas as plantas de mostarda são incríveis. Elas pertencem à família das crucíferas, que inclui seus vegetais favoritos como brócolis, repolho e couve. As plantas de mostarda são únicas porque produzem sementes de 3 tipos principais: brancas, marrons e pretas. Cada tipo tem um sabor especial.
Por exemplo, as sementes brancas são mais suaves e frequentemente usadas para fazer mostarda para cachorros quentes, enquanto as sementes marrons podem ser mais picantes, perfeitas para a mostarda de Dijon. Você já se perguntou de onde vem a maioria dessas sementes? O Canadá é o maior produtor de sementes de mostarda do mundo, cultivando vastos campos dessas flores amarelas vibrantes a cada ano. Isso não só apoia a economia, mas também fornece muitos sabores picantes para as cozinhas. Não é incrível como uma simples semente pode mudar tanto a nossa comida? Acredite ou não, Einstein se casou com sua prima. Em 1919, o famoso físico Albert Einstein se casou com Elsa Einstein, que também era sua prima. Essa união inesperada aconteceu após o fim do primeiro casamento de Einstein. Elsa teve um papel importante ao apoiar Einstein, não apenas como parceira, mas também em sua busca por ideias revolucionárias na física. O relacionamento deles era incomum e gerou muitos rumores, já que muitas pessoas desaprovavam o casamento com um parente. No entanto, a conexão deles se fortaleceu, apesar da opinião pública, mostrando as dificuldades pessoais de uma das maiores mentes científicas da história. Elsa não era apenas uma fonte de apoio emocional. Ela também ajudava Einstein em seu trabalho, gerenciando sua correspondência e lidando com as exigências da crescente fama. A história de amor deles nos lembra que até os grandes pensadores têm vidas pessoais complicadas, não é mesmo? Acredite ou não, os dragões barbudos podem mudar de cor. Esses incríveis lagartos, originários da Austrália, têm uma habilidade única de mudar sua coloração. Essa capacidade os ajuda a regular a temperatura do corpo e a se comunicar melhor com outros dragões barbudos. Por exemplo, quando o sol brilha intensamente, o lagarto pode ficar mais claro para refletir o calor, enquanto as cores escuras ajudam a absorver o calor quando fica mais fresco. Além disso, esses répteis podem inflar suas barbas, escurecendo-as em situações de estresse ou quando querem impressionar um parceiro. Esse comportamento não é apenas para parecer ameaçador. Ele desempenha um papel importante em suas interações sociais. Os machos frequentemente mostram suas barbas expandidas e escuras para afirmar sua superioridade ou atrair fêmeas. Portanto, seja se adaptando a um dia quente e ensolarado, ou se exibindo para um parceiro em potencial, os dragões barbudos não são apenas animais de estimação adoráveis. Eles são mestres da adaptação. Não é incrível como eles navegam em seu mundo com essas táticas inteligentes? Prepare-se para se surpreender com a escada infinita. Esta incrível escultura está nos belos jardins botânicos de Christchurch, na Nova Zelândia, e foi criada pelo artista David McCracken. A escultura tem impressionantes 9,5 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. A escada infinita é uma ilusão de ótica que fascina e intriga os visitantes. Dependendo do seu ângulo de visão, essa escultura pode parecer uma escada infinita subindo, criando uma impressão lúdica para todos que a observam. O talento de McCracken brilha nesta obra, pois ele brinca habilmente com perspectivas e formas, convidando os espectadores a explorar os limites da arte e da realidade. A escultura não apenas embeleza os jardins, mas também desperta a curiosidade sobre como nossos olhos podem nos enganar. Seja você um morador local ou um turista, essa obra de arte vale a pena ser visitada, especialmente se você gosta de arte envolvente que desafia sua percepção. Quando foi a última vez que você se deparou com uma arte que fez você questionar o que é real? Você já se perguntou por que as belugas cantam? Esses incríveis mamíferos marinhos são conhecidos como canários do mar, por causa de seus sons únicos e expressivos. As belugas têm habilidades vocais impressionantes, que incluem estalos, assobios e até melodias complexas. Seus sons podem se espalhar por longas distâncias debaixo d'água, tornando-as uma das espécies mais comunicativas do oceano. O alcance vocal das belugas as ajuda a se comunicar, se orientar em ambientes gelados e até expressar emoções. Na verdade, pesquisadores acreditam que essas vocalizações desempenham um papel crucial na conexão social entre grupos. Mas não é apenas conversa. Esses sons também podem funcionar como ferramentas de ecolocalização, ajudando as belugas a encontrar comida e evitar obstáculos em seus habitats frios do Ártico e Subártico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas criaturas encantadoras, lembre-se de que suas canções não são apenas barulho, elas são essenciais para sua sobrevivência e estrutura social. Não é incrível como esses sons conectam o mundo subaquático? Vamos revelar a verdade sobre as máquinas de lavar.
Em 1767, Jacob Christian Schaeffer apresentou uma invenção revolucionária, a primeira máquina de lavar com agitador rotativo. Esse dispositivo inteligente foi um grande passo para a mecanização da lavagem, facilitando a vida de muitas famílias. Imagine ter uma ferramenta que pode lavar roupas sem o trabalho exaustivo de esfregar e torcer. Embora Schaeffer não tenha sido o único inventor a contribuir para essa tecnologia, seu design abriu caminho para futuras melhorias. Com o tempo, muitos outros inventores seguiram seu exemplo, aumentando a eficiência e as funcionalidades das máquinas de lavar. Quando você lava suas roupas hoje, pense em quão longe chegamos desde o design inicial de Schaeffer. As máquinas modernas são mais rápidas e eficientes, muitas vezes com vários modos para diferentes tipos de tecido. Desde as simples construções de madeira até os modelos tecnológicos de hoje, a evolução das máquinas de lavar conta uma história fascinante de inovação e conforto. Não é incrível como uma única invenção pode mudar nosso dia a dia? Você sabia que a Indonésia tem o maior número de vulcões ativos? Este país incrível possui mais de 130 vulcões ativos, tornando-se o lugar com a maior concentração de vulcões do nosso planeta. A Indonésia está localizada em uma região conhecida como Cinturão de Fogo, uma área no Oceano Pacífico famosa por sua atividade sísmica. Embora os vulcões possam ser perigosos, as comunidades que vivem perto deles têm algumas vantagens. O solo vulcânico, rico em nutrientes de erupções passadas, cria condições favoráveis para a agricultura. Os agricultores cultivam arroz, café e muitas outras culturas, aproveitando ao máximo essa terra fértil. Apesar dos riscos potenciais, os moradores aprenderam a se adaptar, desenvolvendo sistemas de monitoramento da atividade vulcânica e de resposta durante as erupções. É um equilíbrio único de vida, em harmonia com a força da natureza. Portanto, da próxima vez que você pensar em vulcões, lembre-se de que na Indonésia, eles são não apenas forças destrutivas, mas também elementos importantes da abundância agrícola e da identidade cultural da região. Muitos não sabem, mas os cavalos não podem vomitar. Essa característica única está relacionada ao funcionamento do sistema digestivo deles. Os cavalos têm uma forte faixa muscular, chamada esfíncter, na entrada do estômago, que impede que a comida volte, embora isso os ajude a digerir eficientemente materiais vegetais fibrosos. Também significa que eles estão em risco se comerem algo tóxico ou prejudicial. Se um cavalo ingere comida estragada ou certas plantas, ele não pode simplesmente vomitar para se livrar da ameaça. Em vez disso, isso pode levar a cólicas, uma condição dolorosa e potencialmente perigosa, onde gases e toxinas se acumulam no estômago. Por isso, os donos de cavalos devem prestar atenção ao que seus animais comem e garantir uma alimentação equilibrada para manter uma boa saúde digestiva. Então, lembre-se da próxima vez que você ver um cavalo mastigando grama. É um milagre da biologia e um lembrete dos sérios riscos à saúde deles. Você consegue imaginar que a idade traz novos começos? Em 2019, Mangayama Yaramati ganhou as manchetes ao se tornar a mãe mais velha a dar à luz gêmeos aos 74 anos, graças à fertilização in vitro, FIV. Essa conquista rara não apenas gerou discussões sobre a maternidade, mas também destacou os avanços nas tecnologias reprodutivas. Embora a FIV seja uma salvação para muitos casais enfrentando problemas de fertilidade, ela está associada a riscos elevados, especialmente para mães mais velhas, como Yaramati. Entre os problemas de saúde podem estar diabetes gestacional, pressão alta e partos prematuros, que podem ameaçar tanto a mãe quanto os filhos. A trajetória de Yaramati inspira muitos, mostrando que a idade não deve ser um obstáculo para o surgimento de uma nova vida. Sua história levanta questões importantes sobre os limites da maternidade e o papel da ciência moderna na formação de famílias. Até onde a tecnologia pode mudar nossa compreensão sobre a maternidade. Um fato interessante sobre o crescimento do WhatsApp. Em 2009, dois ex-funcionários do Yahoo, John Combe e Brian Acton, se uniram para criar o WhatsApp, movidos pelo sonho de melhorar a comunicação móvel. Seu aplicativo inovador rapidamente se tornou popular pela simplicidade e funcionalidade, permitindo que os usuários enviassem mensagens gratuitamente e se comunicassem em todo o mundo. No entanto, em 2014, a história tomou um rumo dramático quando o Facebook viu o potencial do aplicativo e o comprou por cerca de 19 bilhões de dólares. Essa foi uma das transações mais significativas no setor de tecnologia, gerando uma onda de discussões na indústria.
Muitos especialistas se perguntaram como essas empresas poderiam impactar a comunicação global. Sob a liderança do Facebook, o WhatsApp continuou a evoluir, adicionando chamadas de voz e vídeo, chats em grupo e criptografia de ponta a ponta para proteger as conversas. Hoje, com mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo, ele desempenha um papel importante na comunicação pessoal e empresarial. Diante das crescentes preocupações sobre privacidade, será que o WhatsApp conseguirá manter sua enorme base de usuários ou enfrentará novos desafios? Vamos revelar a verdade sobre o Dia das Crianças na Índia. Todo ano, no dia 14 de novembro, o país celebra não apenas as crianças, mas também o aniversário do seu primeiro-ministro, Jawaharlal Nehru. Nehru tinha um carinho especial pelas crianças, acreditando que elas são o futuro da nação. Este dia especial é comemorado com eventos como programas culturais, concursos e atividades recreativas, visando melhorar o bem-estar das crianças. Curiosamente, essa data cai exatamente 9 meses após o Dia dos Namorados, criando uma conexão divertida entre amor e a alegria de uma nova vida. Escolas em toda a Índia frequentemente organizam celebrações que incluem contação de histórias, músicas e jogos, proporcionando experiências inesquecíveis para as crianças. Pais e comunidades são incentivados a cuidar e apoiar as crianças, lembrando a todos que a felicidade e a educação delas são essenciais para um futuro brilhante. Então, neste novembro, junte-se às celebrações e comemore a alegria da infância. E se eu contar sobre a corajosa resistência da Espanha? Durante a invasão de Napoleão, no início dos anos 1800, o povo espanhol se uniu em uma inspiradora demonstração de unidade e coragem. Eles formaram grupos conhecidos como juntas provinciais para defender sua pátria de um inimigo poderoso. É importante notar que esses grupos eram compostos por cidadãos comuns, muitos dos quais não tinham treinamento militar formal. Em vez de esperar pela reação do governo ou do exército profissional, pessoas comuns se uniram, muitas vezes usando seu conhecimento da região a seu favor. Esse espírito de resistência popular alimentou sua determinação, levando a táticas astutas que surpreenderam as tropas francesas. A coragem e a engenhosidade das juntas provinciais não apenas ajudaram a inspirar uma identidade nacional, mas também se tornaram um poderoso exemplo de como pessoas comuns defendem seus direitos. Como esses esforços locais influenciaram o resultado da guerra. Difícil de acreditar, mas a língua é realmente incrível. A língua humana é um músculo único, muitas vezes chamada de único músculo, que está preso apenas em uma extremidade. Essa característica notável dá à língua uma incrível flexibilidade e movimento, permitindo que ela realize tarefas essenciais que muitas vezes consideramos garantidas. Seja articulando palavras, manobrando alimentos ou experimentando sabores, a língua desempenha um papel central em nossas atividades diárias. Imagine saborear uma deliciosa fatia de pizza. É a sua língua que ajuda a navegar pelo queijo derretido e pelo molho picante, tornando sua experiência de refeição ainda melhor. Além do gosto, a língua é fundamental para expressar emoções. Pense em como um simples sorriso ou uma língua de fora podem transmitir sentimentos sem que uma palavra seja dita. Anatômica e funcionalmente, a língua é composta por um grupo de músculos que trabalham juntos em harmonia, cada músculo contribuindo para nossa capacidade de nos comunicarmos efetivamente e apreciarmos diferentes alimentos. Apesar de seu tamanho pequeno, esse músculo curioso tem uma influência significativa em nossas vidas. Então, da próxima vez que você falar ou saborear seu lanche favorito, reserve um momento para apreciar as incríveis capacidades da sua língua. Difícil de acreditar, mas os flamingos se adaptam para prosperar. Essas aves incríveis são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em condições extremas na Terra. Os flamingos costumam viver em lugares extremos, como salinas, lagoas e manguezais, onde a comida pode ser escassa e o clima rigoroso. Suas pernas longas e bicos especializados permitem que eles caminhem em águas rasas e filtrem o lodo, perfeito para comer algas e pequenos organismos. Essas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também aumentam sua autoconfiança. Quando os flamingos estão em locais com bastante comida e abrigo, eles mostram cores vibrantes e comportamento ativo, sinalizando a outros flamingos sobre sua saúde e vitalidade. Seus lares insulares desempenham um papel importante nesse processo, oferecendo proteção contra predadores e um ambiente rico em recursos necessários para prosperar.
Não é incrível como eles aproveitam ao máximo suas condições? Porque nadar durante uma tempestade é perigoso. Tudo se resume aos raios. Quando as nuvens de tempestade se formam e o céu escurece, a chance de um raio cair aumenta muito. A água conduz eletricidade muito bem, então se um raio atingir um lago, piscina ou oceano, a corrente elétrica se espalha rapidamente pela água, representando uma grande ameaça para quem está nadando. Na verdade, um raio pode viajar por longas distâncias na água e até atingir o solo antes de chegar à superfície, e isso pode causar morte ou ferimentos graves, como queimaduras ou problemas cardíacos. Mesmo que a tempestade pareça distante, um raio pode atingir a até 16 quilômetros de distância. Portanto, se você ouvir trovões ou ver nuvens escuras, é melhor sair da água e procurar abrigo. Sua segurança deve ser sempre a prioridade durante uma tempestade. Por que os elefantes têm medo de abelhas zumbidoras? Eles ficam tão assustados com essas pequenas criaturas que o som do zumbido pode fazer um rebanho inteiro correr para um lugar seguro. Os elefantes têm um sistema social bem desenvolvido e se comunicam através de diferentes sons. Uma das maneiras interessantes de se protegerem é emitindo um som de baixa frequência para alertar os outros sobre a presença das abelhas. Ao contrário da maioria dos animais, os elefantes conseguem ouvir esses sons baixos a quilômetros de distância. Essa habilidade de captar os avisos uns dos outros é vital para a sua sobrevivência, já que as picadas de abelhas podem ser dolorosas e perigosas. Os elefantes até se lembram dos locais com colmeias e os evitam, o que destaca sua inteligência e instintos excepcionais. Não é incrível como esses gigantes gentis se adaptam ao seu ambiente para se manterem seguros? Os elefantes nos lembram que até os maiores animais podem temer as menores ameaças da natureza. Um fato interessante sobre Michael Phelps. Após o incrível sucesso nas Olimpíadas de 2012, o nadador enfrentou um período difícil em sua vida. Quando pensou em suicídio, você poderia imaginar que muitas medalhas de ouro trariam felicidade e satisfação. Mas para Phelps, a pressão e as expectativas afetaram negativamente sua saúde mental. Foi nesse momento desafiador que ele percebeu que não estava sozinho em seus problemas. Inspirado pelo desejo de ajudar os outros, ele fundou a Michael Phelps Foundation, que se concentra em aumentar a conscientização sobre saúde mental e fornecer recursos para quem precisa. A fundação trabalha incansavelmente para quebrar o estigma relacionado a problemas mentais, incentivando as pessoas a buscar ajuda e apoio. A jornada de Phelps, desde a luta contra seus demônios internos até se tornar um símbolo de esperança, mostra que até campeões enfrentam dificuldades. Através de sua fundação, ele busca inspirar as pessoas a cuidarem de seu bem-estar mental. Não é incrível como alguém pode transformar sua dor em um propósito e ajudar os outros a prosperar? Você sabia sobre o bar secreto no edifício Chrysler? Nos anos 1920, durante a proibição nos Iowa, este icônico arranha-céu de Nova York abrigou um bar exclusivo e escondido. Localizado a 800 pés acima das ruas movimentadas, o bar oferecia um refúgio glamuroso para a elite que desejava coquetéis ilegais e estilosos. Com uma decoração única, esse lugar secreto atraía celebridades e pessoas influentes em busca de proteção dos olhos da lei. O emocionante processo de entrar no lounge escondido tornava cada visita uma verdadeira aventura. Os convidados frequentemente entravam por portas discretas, ocultando seu verdadeiro destino, enquanto subiam em direção ao luxo. O edifício Chrysler, com seu deslumbrante design Art Deco, se tornou um símbolo não apenas do gênio arquitetônico, mas também da rebelião contra a proibição. Até hoje, os sussurros dessas festas secretas ecoam pelos corredores deste magnífico edifício. Você consegue imaginar desfrutando de coquetéis, enquanto aprecia as vistas deslumbrantes da paisagem urbana. Você não vai acreditar no que é o Sky Cruise. Este incrível protótipo de avião está pronto para mudar nossa visão sobre viagens pelo céu. Imagine entrar em uma cápsula de vidro que oferece uma vista panorâmica de 360 graus do mundo abaixo. O Sky Cruise comporta até 5.000 passageiros e é mais do que um avião, é uma cidade flutuante nas nuvens. Dentro você encontrará assentos giratórios, que tornam a viagem ainda mais emocionante, permitindo que todos desfrutem das paisagens deslumbrantes de qualquer ângulo. Mas isso não é tudo. Este transporte futurista oferece comodidades luxuosas, como restaurantes com pratos sofisticados, piscinas brilhantes para relaxar e até teatros para entretenimento. E se você quiser fazer compras, há um shopping center a bordo.
O Sky Cruise redefine as viagens aéreas, combinando conforto com experiências inesquecíveis. Você está pronto para voar sobre as nuvens com estilo? Você sabia que Shakira ficou encantada com o camerafone? O JSH-04, que chamou sua atenção, foi uma invenção revolucionária, pois era o primeiro camerafone disponível comercialmente. Lançado em 2000, esse gadget inovador mostrou como a tecnologia evolui rapidamente. Antes do JSH-04, capturar momentos com um celular era apenas um sonho, mas agora as pessoas podiam tirar fotos instantaneamente e compartilhá-las com amigos e familiares. Esse avanço tecnológico marcou o início de uma nova era, onde todos se tornaram fotógrafos com apenas um toque. Imagine o quanto avançamos desde então. Hoje, nossos smartphones vêm equipados com câmeras poderosas que podem tirar fotos e gravar vídeos em alta definição, tornando a documentação de nossas vidas muito mais fácil. O JSH-04 pode parecer primitivo em comparação com os dispositivos modernos, mas foi um catalisador para a revolução nas tecnologias móveis, incentivando os fabricantes a criar câmeras cada vez mais sofisticadas. O encantamento de Shakira destaca o quão significativo foi essa mudança, que transformou não apenas nossa comunicação, mas também a forma como registramos memórias. Quais maravilhas nos aguardam no futuro com as câmeras dos celulares? Acredite ou não, uvas podem explodir no micro-ondas. Isso acontece quando você corta a uva ao meio e a aquece. As uvas têm muita água, e quando você coloca a fruta cortada no micro-ondas, a água dentro esquenta rapidamente. Se a casca da uva permanecer intacta, ela retém o vapor, criando um efeito de panela de pressão. No final, a pressão aumenta tanto que a uva não consegue mais segurá-la, resultando em uma explosão impressionante de plasma superaquecido. Esse plasma não é apenas fumaça, é uma forma brilhante de gás ionizado. O resultado é um show de luzes que pode ser tanto fascinante quanto perigoso. Portanto, se você estiver curioso, é melhor observar de uma distância segura ou comer as uvas da maneira tradicional. Quem diria que uma fruta simples poderia criar um espetáculo tão deslumbrante, embora caótico, na sua cozinha? Um fato curioso sobre os gases dos astronautas. No espaço, tudo pode ser um pouco estranho, especialmente quando se trata do nosso corpo. Os gases dos astronautas representam um sério risco na nave espacial devido ao espaço limitado. Isso acontece porque o ar dentro da nave é reciclado e o nível de oxigênio é cuidadosamente controlado. Isso significa que quando um astronauta solta gás, ele pode se transformar em uma mistura de metano e outros gases. Se a concentração de metano ficar muito alta, isso pode criar uma situação perigosa. Imagine estar flutuando em uma pequena cápsula a milhões de milhas da Terra e, de repente, seu gás se torna uma fonte de fogo. Para garantir a segurança e o conforto da equipe, os astronautas precisam prestar atenção na alimentação, escolhendo alimentos que provavelmente não causem excesso de gases. Então, da próxima vez que você pensar em aventuras espaciais, lembre-se de que gerenciar os gases é parte do trabalho. Você já pensou por que a batata é tão popular? Esse humilde vegetal tem uma história rica, de mais de 7.000 anos, começando com as antigas civilizações da América do Sul. Os povos nativos descobriram que a batata não só é saborosa, mas também muito nutritiva, tornando-se uma parte importante de sua dieta. Eles cultivaram várias espécies, resultando em uma impressionante variedade que se adapta a diferentes climas. Quando os exploradores espanhóis chegaram, trouxeram esses tubérculos para a Europa, onde a batata rapidamente se tornou popular. No século XVIII, ela se tornou um alimento básico, contribuindo para o crescimento das cidades e o aumento da população. Hoje, a batata é um ingrediente-chave em muitas cozinhas ao redor do mundo, desde batatas fritas até curries. Ela é não apenas versátil, mas também acessível e fácil de cultivar, tornando-se um elemento importante da agricultura global. Na próxima vez que você saborear seu prato favorito de batata, lembre-se de sua fascinante jornada, desde os campos antigos até a sua mesa. O que realmente acontece quando exploramos Marte? Apesar de quão vastos e misteriosos são nossos oceanos, as pessoas exploraram a superfície de Marte com mais detalhes do que as profundezas da Terra. Ao longo dos anos, enviamos rovers e satélites como o Curiosity e o Perseverance para coletar imagens e dados detalhados sobre a paisagem marciana. Ao mesmo tempo, a maior parte dos nossos oceanos permanece inexplorada. Cerca de 80% ainda não foi estudada. Isso destaca a ironia. Enquanto olhamos para planetas distantes, muitas vezes perdemos de vista os tesouros escondidos sob as ondas.
As profundezas do oceano são lar de uma incrível biodiversidade e ecossistemas que podem conter pistas sobre a história do nosso planeta e talvez até sobre vida extraterrestre. À medida que aprendemos mais sobre Marte, também devemos dar prioridade aos nossos oceanos, reconhecendo que ambos os mundos guardam segredos esperando para serem revelados. O que podemos descobrir em nossos oceanos na próxima vez? Você vai se surpreender ao conhecer os ouriços. Um grupo de porcos-espinhos, essas criaturas incríveis com espinhos afiados, é chamado de ouriço. Esse fato interessante está ligado ao seu comportamento social único. Embora os porcos-espinhos geralmente vivam sozinhos, eles se reúnem, especialmente durante a época de reprodução ou quando buscam calor. Esses encontros podem ser bem fofos, quando se aconchegam, compartilhando calor e criando uma linda cena. Os porcos-espinhos são herbívoros, se alimentando de casca, folhas e frutas, usando seus dentes fortes para roer superfícies duras. Curiosamente, quando um porco-espinho sente ameaça, sua primeira reação não é lançar os espinhos, mas recuar e se espraiar para parecer maior. Essa estratégia astuta permite que eles se defendam de predadores, sem usar imediatamente seus espinhos afiados. Na próxima vez que você ouvir sobre porcos-espinhos, lembre-se de seus espinhos e admire seus hábitos sociais incomuns. Você já se perguntou por que as guirlandas de Natal são redondas? A forma circular dessas decorações festivas tem um significado profundo, simbolizando a eternidade e o amor infinito de Deus, além da promessa de vida eterna. Tradicionalmente, as guirlandas são feitas de ramos de pinheiro, que também representam esperança e renovação. Essa encantadora tradição remonta ao século XVI na Alemanha, onde as comunidades começaram a trançar os restos dos ramos cortados das árvores de Natal em belas formas redondas. Inicialmente, as guirlandas eram apenas uma maneira de aproveitar os restos, mas logo se tornaram ricos símbolos religiosos. Com a aquisição de um significado cristão, as famílias começaram a pendurá-las nas portas e em suas casas, lembrando a todos do profundo significado da celebração. Hoje, ao pendurarmos uma guirlanda, não estamos apenas decorando, estamos celebrando uma tradição rica em história e simbolismo sincero. Então, da próxima vez que você ver uma guirlanda, pense no amor e na esperança que ela representa. Os pontes realmente precisam de caminhões pesados. Antes que uma ponte possa receber carros, ciclistas e pedestres, os engenheiros realizam testes com caminhões pesados. Este teste de carga importante verifica se a ponte pode suportar o peso e a pressão que enfrentará diariamente. Imagine uma fila de enormes caminhões passando por uma nova ponte. Esses testes simulam condições reais, distribuindo o peso pela estrutura da ponte de diferentes maneiras. Os engenheiros observam atentamente a reação da ponte. Ela balança, range ou permanece estável, garantindo segurança e durabilidade. Eles ajudam a prevenir possíveis desastres. O teste de carga é uma etapa crucial que confirma que a ponte pode suportar todos os veículos que encontrará ao longo de sua vida, garantindo a segurança de muitas viagens. Então, da próxima vez que você atravessar uma ponte, lembre-se dos caminhões pesados que ajudaram a garantir sua passagem segura. E se eu disser que o calendário etíope é único? Ao contrário da maioria dos países que usam o calendário gregoriano, a Etiópia segue seu próprio sistema fascinante, que está cerca de 7 anos atrasado. Isso se deve a diferentes cálculos sobre a data de nascimento de Jesus, fazendo com que os etíopes celebrem o Ano Novo em 11 de setembro, ou 12 de setembro em anos bissextos. O calendário etíope tem 13 meses, 12 meses com 30 dias e um 13º mês, chamado Pagumi, que tem 5 ou 6 dias. Essa abordagem única não é apenas uma curiosidade, reflete a rica herança cultural e as tradições históricas da Etiópia. Os etíopes seguem seu calendário com orgulho e as datas das mudanças de estação ou das festas podem ser bem diferentes das que estamos acostumados. Por exemplo, eles celebram o Natal em 7 de janeiro, o que traz uma nova perspectiva sobre a comemoração. O calendário único desperta curiosidade e respeito pela diversidade dos sistemas de contagem do tempo no mundo. Que tal explorar como essas diferenças moldam as culturas? O que realmente sustenta a vida na Antártica? Os ecossistemas únicos deste continente gelado são lar de organismos incríveis, chamados extremófilos. Essas formas de vida notáveis se adaptaram para sobreviver em condições extremas, prosperando onde a maioria das outras criaturas não conseguiria.
Na Antártica, o ambiente severo e desértico é caracterizado por temperaturas congelantes e recursos limitados, tornando-o difícil para a habitação. No entanto, os extremófilos encontram maneiras de sobreviver, usando proteínas antifúngicas para proteger suas células ou se adaptando a uma quantidade mínima de água. Essas condições, no entanto, não afetam apenas os seres vivos. Elas também criam desafios para os pesquisadores, que trabalham em estações por todo o continente. A escassez de comida e água pode complicar tudo, desde a vida cotidiana até a realização de experimentos científicos. Compreender como a vida sobrevive em condições tão extremas ajuda os cientistas a explorar as possibilidades de vida além da Terra e demonstra a resiliência da natureza diante das dificuldades. Prepare-se para se surpreender com a história única da família de Jackie Chan. Você sabia que o famoso mestre de artes marciais e ator Jackie Chan tem um passado familiar realmente incrível? Sua mãe estava envolvida com o tráfico de drogas, enquanto seu pai levava uma vida de espião. Seus caminhos se cruzaram de forma dramática quando o pai de Chan, cumprindo seu dever, prendeu a mãe por contrabando de ópio. Surpreendentemente, esse começo inusitado se transformou em um romance que definiu o destino do casal. Eles se casaram e acabaram tendo Jack, que se tornou uma superestrela mundial. Essa história rica e intensa mostra como a infância de Chan foi marcada por drama e resiliência. Combinando o legado de seus pais, Jackie Chan transformou essas experiências iniciais em histórias incríveis e artes marciais impressionantes na tela. Não é fascinante pensar em como uma educação tão única moldou sua carreira extraordinária? Curiosidade sobre Mercúrio. Este pequeno planeta tem uma característica interessante. Um ano lá é mais curto que um dia. Mercúrio completa sua órbita ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres, o que significa que ele termina uma volta mais rápido do que conseguimos dizer planeta. Mas aqui está o detalhe. Mercúrio leva 176 dias terrestres para dar uma volta completa em seu próprio eixo. Essa situação única faz com que um ciclo completo de dia e noite em Mercúrio dure impressionantes 176 dias. Imagine ter que esperar quase meio ano para o Sol se pôr novamente. Devido a essa relação estranha entre sua rotação e órbita, Mercúrio apresenta desafios interessantes para astrônomos e amantes do espaço sobre o tempo e o movimento em nosso sistema solar. Muitos se perguntam como esse ambiente tão peculiar afeta as condições no planeta. O espaço não está cheio de surpresas? Você sabia sobre o incrível raposo feneco? Esse pequeno animal vive no Saara e em outras áreas secas do norte da África. O que diferencia o feneco são suas grandes orelhas, que têm várias funções. Primeiro, essas orelhas aumentam a audição, permitindo que ele ouça sons à distância, uma habilidade importante no vasto deserto, onde encontrar comida pode ser difícil. Em segundo lugar, elas ajudam o feneco a regular a temperatura do corpo. O calor do seu corpo é liberado pelas orelhas, permitindo que o raposo fique fresco durante as horas quentes do dia, quando a temperatura pode ultrapassar 38 graus Celsius. Essa adaptação incrível não só garante sua sobrevivência em um ambiente onde poucos seres conseguem viver, mas também mostra as maneiras surpreendentes como os animais evoluem para sobreviver em condições extremas. Não é impressionante como a natureza ajuda o feneco a lidar com o calor do deserto? Vamos revelar a verdade sobre a descoberta da penicilina. Em 1929, o Sir Alexander Fleming descobriu acidentalmente a penicilina, um antibiótico revolucionário, mas isso poderia ter passado despercebido. Se os pesquisadores tivessem usado porquinhos da Índia em vez de camundongos em seus testes de segurança, poderiam ter chegado a uma conclusão errada. Os porquinhos da Índia têm bactérias intestinais únicas que os tornam muito sensíveis à penicilina, o que poderia levar os cientistas a pensar que esse antibiótico é tóxico. Essa reviravolta incrível destaca a importância de escolher corretamente os objetos para testes em pesquisas científicas. Se a equipe de Fleming tivesse confiado nos porquinhos da Índia, a comunidade médica poderia ter perdido a oportunidade de usar o incrível poder curativo da penicilina, que acabou salvando inúmeras vidas durante a Segunda Guerra Mundial e depois. Não é surpreendente como um pequeno detalhe pode mudar o curso da história? Fatos incríveis sobre os cavalos Gypsy Vanner. Esses cavalos impressionantes, originários das verdes paisagens da Grã-Bretanha e Irlanda,
são facilmente reconhecíveis por suas magníficas e longas crinas. Conhecidos por sua força e beleza, os Gypsy Vanner têm pescoços fortes e musculosos, o que lhes confere uma aparência nobre. Suas pernas são não apenas poderosas, mas frequentemente adornadas com uma linda e abundante pelagem chamada pena, que lhes dá um aspecto mágico e majestoso. Esses cavalos foram originalmente criados por ciganos para puxar carretas, combinando utilidade e graça. Seu temperamento dócil e aparência marcante os tornam populares entre os amantes de cavalos hoje em dia. Seja trotando pelo campo ou participando de competições, os Gypsy Vanner conquistam corações com seu charme e elegância. Você já os viu pessoalmente? Você sabia que os leões dormem 20 horas por dia? Esse comportamento surpreendente está ligado aos seus hábitos de caça. Como predadores de topo, os leões evoluíram para se tornarem caçadores poderosos e eficientes. Ao economizar energia, eles conseguem ser extremamente ativos em momentos curtos, especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que, embora pareçam gatos preguiçosos deitados ao sol, na verdade estão poupando forças para momentos críticos. Caçar exige muita energia. Então, após uma caça bem-sucedida, os leões vão descansar e se recuperar, às vezes por um dia inteiro. Esse padrão de sono é essencial para manter sua saúde e habilidade de caçar de forma eficaz. Pensando bem, esses animais majestosos equilibram perfeitamente o descanso e a gestão de energia, o que os mantém no topo da cadeia alimentar. A natureza não é incrível? Por que a história é tão saborosa? Durante a Guerra Civil no Zeuá, soldados do México e dos Estados Unidos se conectaram de uma maneira inesperada, através da comida. Quando estavam próximos, as tropas americanas e os soldados mexicanos começaram a trocar receitas e sabores, trazendo novas delícias culinárias para suas refeições. Essa troca cultural introduziu alimentos como tortilhas de milho e feijão na dieta dos soldados, mudando sua alimentação durante o conflito. Esses alimentos eram não apenas saborosos, mas também acessíveis, nutritivos e fáceis de preparar no fogo. É surpreendente pensar como algo tão simples como a comida pôde unir dois exércitos diferentes em um período conturbado. A popularidade desses ingredientes se manteve, e eles se tornaram itens básicos nas cozinhas americanas até hoje. Como uma história culinária tão rica surgiu no campo de batalha. Acredite ou não, na Bélgica existe um cemitério de carros escondido. Este lugar único, conhecido como o Cemitério de Carros de Châtillon, abriga mais de 500 carros vintage deixados após a Segunda Guerra Mundial. Imagine, soldados americanos que voltaram da guerra enfrentaram uma escolha impossível. Eles não podiam levar seus carros favoritos para casa, devido aos altos custos de transporte. Em vez disso, deixaram esses clássicos em uma floresta densa, sonhando que um dia poderiam voltar por eles. Infelizmente, com o passar dos anos, esses sonhos se apagaram e os carros permaneceram intocados, sendo gradualmente consumidos pela natureza. Hoje, esses carros vintage são testemunhas silenciosas da história, contando histórias de esperança e perda. Alguns estão lindamente enferrujados, outros cobertos de musgo, o que adiciona um charme misterioso a este lugar. Visitar o cemitério é como fazer uma viagem no tempo, tornando-o um local fascinante para amantes de carros e historiadores. Que segredos esses carros guardam? Já pensou em como manter os banheiros frescos e limpos? A Asmology criou um pó inovador que transforma a maneira como vemos o banheiro. Antes de dar a descarga, basta espalhar esse pó inteligente no vaso sanitário, e ele forma uma barreira na superfície da água. Essa barreira não só bloqueia odores desagradáveis, mas também ajuda a evitar manchas e reduz o barulho ao dar a descarga. Imagine usar um banheiro público sem se preocupar com cheiros estranhos ou visuais desagradáveis. Este produto é especialmente útil em banheiros compartilhados, mantendo a limpeza e o conforto para todos. É uma solução discreta que melhora nosso dia a dia, mostrando que pequenas inovações podem fazer uma grande diferença. Na próxima vez que você estiver no banheiro, pense em como esse pó pode melhorar sua experiência. Por que se contentar com menos, se um simples pó pode tornar suas visitas ao banheiro melhores? Vamos desvendar a verdade sobre os gladiadores romanos. Gladiadores não eram apenas lutadores. Eram atletas que treinavam arduamente para entreter milhares de espectadores em grandes arenas. Eles eram treinados em escolas especiais, chamadas lutus, onde treinadores experientes, conhecidos como lanistas,
ensinavam a arte da luta. Essa preparação rigorosa incluía diversas técnicas de combate, condicionamento físico e até estratégia. Cada gladiador tinha um estilo de luta único, e os lanistas adaptavam os treinos para desenvolver seus pontos fortes. Além de aprimorar suas habilidades de combate, os gladiadores também precisavam manter uma excelente forma física para sobreviver em batalhas cruéis, onde as apostas eram altas, fama, riqueza ou até mesmo a vida. A vida de um gladiador não era apenas luta, era uma mistura complexa de disciplina, habilidade e espetáculo que cativava os espectadores em todo o Império Romano, o que fez esses guerreiros se tornarem lendários na história. Você já se perguntou o que torna o caviar Almas tão especial? Este luxuoso iguaria, conhecido como o diamante da comida, é o caviar mais caro do mundo, custando impressionantes $15.650 por libra. Ele é extraído exclusivamente da esturjão iraniano, que vive no Mar Cáspio, e é realmente único. O peixe que produz esse caviar é extremamente raro, principalmente devido ao seu habitat limitado e às condições ambientais específicas. Cada ovo é coletado com muito cuidado, garantindo a mais alta qualidade e sabor. O caviar Almas é popular entre chefes e gourmets em todo o mundo, não apenas por seu preço, mas também por seu sabor amanteigado e textura cremosa. Ele é frequentemente servido em panquecas ou com uma colher de creme de leite para realçar a experiência gustativa, mas o que realmente o destaca é sua impressionante cor dourada, que lembra joias. Por que, na sua opinião, uma raridade como essa custa tanto? Você vai se surpreender ao saber que o comercial da Volkswagen, lançado em 2011, se tornou um sucesso no YouTube. Neste anúncio inteligente, um garotinho vestido de Darth Vader tenta usar a força para mover objetos em sua casa. Seus gestos dramáticos e expressões concentradas fazem sorrir, enquanto ele não consegue realizar sua tarefa. Mas quando ele perde a esperança, acontece uma reviravolta inesperada. O menino sai para a rua e, usando seus poderes no Volkswagen Passat, consegue surpreendentemente fazer o carro ligar magicamente. A combinação da fantasia infantil com as funções inovadoras do carro conquistou os corações do público e fez do comercial o mais assistido no YouTube na época. Quem diria que um pequeno garoto de capa poderia criar um momento tão icônico na história da publicidade? Descubra edifícios incríveis que lembram galhos de árvores na arquitetura moderna. Essas estruturas impressionantes na região têm alturas que variam de 110 a 116 metros, criando uma silhueta única que chama a atenção. Este design arquitetônico combina habilmente elementos modernos com a natureza, oferecendo um espetáculo visual que reflete a criatividade e o espírito inovador do local. Ao olhar para esses altos edifícios, você perceberá como eles se assemelham a galhos de árvores, que se estendem em direção ao céu, homenageando a beleza da natureza. Esse estilo não só melhora a atratividade estética, mas também lembra a importância da harmonia entre o ambiente urbano e o mundo natural. A criatividade vai além da aparência. Esses edifícios frequentemente utilizam materiais sustentáveis e tecnologias energeticamente eficientes para minimizar seu impacto no meio ambiente. Não é incrível que essas estruturas únicas estejam abrindo caminho para um futuro mais verde, tornando nossas cidades mais bonitas e inspiradoras? Difícil de acreditar, mas Okavango é um tesouro escondido. Esta encantadora vila na África está localizada perto do famoso deserto de Kalahari, em Botsuana. Okavango se tornou popular entre os viajantes por sua cultura única e paisagens deslumbrantes ao redor. Muitos visitantes acham incrível como as vibrantes tradições locais se misturam harmoniosamente com a beleza natural da região do Kalahari. A vila é um ponto de partida para explorar as aldeias vizinhas, cada uma com seu estilo e caráter únicos. As pessoas vêm em busca de vistas impressionantes e ficam encantadas com a hospitalidade das comunidades locais. O deserto de Kalahari é conhecido por sua paisagem tranquila, que inspira amantes da natureza e aventureiros. Seja caminhando por trilhas desafiadoras ou conversando com os moradores sobre suas histórias, Okavango oferece muitas experiências. Você já pensou em visitar um lugar tão incomum? Acredite ou não, o vestido de noiva da princesa Diana era único. Esse deslumbrante vestido, criado pelos designers David e Elizabeth Emanuel, surpreendeu o mundo quando foi revelado em 1981. O vestido era adornado com mais de 10.000 pérolas, criando um efeito brilhante que realmente encantava os espectadores. Ele também tinha um impressionante rabo de 7,6 metros, que fluía atrás de Diana.
adicionando dramaticidade enquanto ela caminhava pelo corredor. O delicado trabalho em renda destacava a habilidade dos criadores, tornando o vestido uma verdadeira obra de arte. Não era apenas um vestido bonito, mas um símbolo do conto de fadas entre Diana e o príncipe Charles, conquistando os corações de milhões. Essa peça icônica não apenas deixou sua marca na moda real, mas também estabeleceu tendências que as noivas ainda admiram hoje. Cada detalhe do vestido refletia uma combinação de tradições e modernidade, tornando-o um momento marcante na história dos casamentos. Não seria incrível usar algo que inspirou tantas futuras cerimônias? Muitas pessoas não sabem, mas os raios gama nos ameaçam. Quando uma estrela massiva explode em um evento espetacular, conhecido como supernova, ela libera uma enorme quantidade de energia na forma de radiação gama. Embora essas explosões ocorram longe no universo, se uma delas acontecer perto da Terra, pode ter consequências catastróficas. Os raios gama são fótons de alta energia que podem penetrar até mesmo os materiais mais espessos, potencialmente danificando nossa atmosfera e prejudicando os seres vivos. O que é especialmente preocupante é que prever supernovas é muito difícil. Os astrônomos podem estimar quando uma estrela pode se tornar uma supernova, mas não conseguem dizer com precisão quando isso acontecerá. Algumas estrelas que podem sofrer esse destino explosivo estão relativamente próximas do nosso sistema solar, levantando questões sobre quais precauções devemos tomar. Devemos nos preocupar com os perigos ocultos que nos aguardam no espaço. A chama da vela cria pequenos diamantes a cada segundo. Pode parecer incrível, mas ao acender uma vela, você não está apenas acendendo o pavio, você está iniciando uma reação química surpreendente. A cada segundo, essa chama produz cerca de 1,5 milhão de nanopartículas de diamante. Esses pequenos diamantes, conhecidos por sua resistência e beleza, se formam a partir do carbono presente na cera da vela. Quando a cera queima, os átomos de carbono se rearranjam de uma maneira especial devido à alta temperatura, resultando na formação dessas nanopartículas. No entanto, não se empolgue demais com a ideia de coletá-las. O calor da chama faz com que esses diamantes queimem quase instantaneamente, desaparecendo no ar. Esse processo incrível mostra como até as coisas mais simples podem ter uma química extraordinária. É um lembrete vívido das maravilhas que acontecem bem diante de nós, muitas vezes sem que percebamos. Então, da próxima vez que você acender uma vela, pense nessas partículas de diamante efêmeras dançando na chama. Não é uma ideia fascinante? Eventos estranhos no deserto. Recentemente, alguns vizinhos de uma área remota do deserto relataram fenômenos estranhos que os deixaram perplexos. Segundo a polícia, as pessoas viram luzes misteriosas dançando no céu noturno, sombras se escondendo à distância e até ouviram gritos aterrorizantes ecoando na imensidão. Essa atividade incomum gerou curiosidade e preocupação na comunidade local. Alguns moradores acreditam que esses eventos podem estar ligados ao folclore sobre espíritos ou visitantes de outros mundos. Outros acham que são apenas fenômenos naturais, brincando com a percepção. Apesar das diferentes explicações, o mistério permanece sem solução, e os moradores interessados se reúnem para observações noturnas, na esperança de descobrir a origem de todo esse barulho. O que você acha que pode estar por trás desses incidentes estranhos? Seria apenas imaginação fértil? Ou realmente está acontecendo algo incomum no deserto? Você consegue adivinhar o que inspira esta coleção única no Japão? No Japão, vive uma pessoa incrível que transformou sua paixão em um estilo de vida único. Há décadas ele coleta e veste manequins femininos, tratando-os como companheiros queridos. Esse homem passa horas escolhendo os trajes perfeitos para que cada manequim reflita sua individualidade. Ele frequentemente os leva para passear pelo seu bairro, atraindo olhares curiosos e sorrisos dos transeuntes. Sua motivação vem de um profundo amor pela beleza e pela amizade que encontra nessas figuras realistas. Cada manequim se torna um amigo, e seus passeios lembram que a alegria pode vir de fontes inesperadas. As pessoas que o observam, muitas vezes, saem com um sentimento de surpresa e inspiração, destacando como a criatividade e a conexão podem assumir formas únicas. Não é incrível como a paixão de uma pessoa pode trazer alegria tanto para ela quanto para os outros? Prepare-se para se surpreender com a incrível jornada de Tim Dazzett. Após perder a visão de um olho, Tim descobriu um dom especial.
a capacidade de ver objetos celestiais que a maioria das pessoas não percebe. Em Nova Escócia, ele comanda seu observatório, onde compartilha as maravilhas do universo com os outros. Não se trata apenas de estrelas. A história de Tim destaca a fascinante conexão entre nossos corpos e o cosmos. Com sua visão única, ele consegue notar coisas como galáxias distantes e nebulosas, fenômenos invisíveis a olho nu. Essa experiência abriu um novo mundo para ele e inspirou muitos a explorar o céu noturno. Imagine olhar para as profundezas do espaço e descobrir a beleza oculta. Se você estiver em Nova Escócia, visitar o Observatório de Tim pode ser uma experiência transformadora, fazendo você refletir sobre o que mais está escondido de nossa visão. O que realmente acontece quando a Disney nos encanta? A Disney teve um enorme impacto na indústria do cinema, ganhando 26 Oscars e recebendo 59 indicações. Isso faz da Disney a empresa mais reconhecida no Oscar. A magia está nas histórias que cativam tanto crianças quanto adultos, desde clássicos de animação como O Rei Leão, até sucessos de bilheteira como Frozen. Os filmes da Disney frequentemente combinam personagens inesquecíveis, visuais impressionantes e músicas marcantes. Cada vitória no Oscar reflete não apenas a qualidade dos filmes, mas também o compromisso da empresa com a criatividade e a inovação. Milhões de pessoas ao redor do mundo consideram a Disney sua fonte favorita de entretenimento, trazendo alegria através de seus filmes e parques temáticos. Então, da próxima vez que você cantarolar uma melodia da Disney ou assistir ao seu filme favorito, lembre-se do incrível legado dessa empresa inovadora e seu impacto no cinema. Poucos sabem, mas ele foi um santo. Escolhendo a vida de mendigo, Dobry arrecadava dinheiro não para si, mas para ajudar os necessitados, incluindo organizações de caridade, orfanatos e igrejas. Esse homem incrível da Bulgária acreditava que a verdadeira felicidade vem de ajudar os outros, e suas ações altruístas tiveram um profundo impacto em sua comunidade. Muitas vezes ele era visto vagando pelas ruas em roupas rasgadas, mas com um coração cheio de amor. Em vez de buscar riqueza ou conforto, ele optou por viver em uma simples dependência de igreja nos últimos dias de sua vida, o que destaca sua devoção à fé e ao serviço. Sua história inspira muitos a refletirem sobre como podem ajudar os outros. Você está pronto para mudar o mundo, assim como Dobry fez? Vamos descobrir a verdade sobre os livros mais lidos do mundo. As 3 obras mais lidas são a Bíblia, as citações de Mao Tse-tung e a série Harry Potter. Esse conjunto fascinante mostra como a literatura pode ter diferentes papéis em nossas vidas. A Bíblia, venerada por milhões, oferece orientação espiritual e ensinamentos profundos que moldaram culturas ao longo dos séculos. Em contraste, as citações de Mao revelam ideologias políticas e a história, mostrando como ideias podem impactar nações. Enquanto isso, as aventuras mágicas da série Harry Potter encantaram leitores de todas as idades, estimulando a imaginação e destacando temas como amizade, coragem e a luta entre o bem e o mal. Essa diversidade não apenas reflete diferentes crenças, mas também ilustra o poder da narrativa em vários gêneros. O que seu livro favorito diz sobre você? Você sabe o que realmente está por trás das melancias quadradas do Japão? Essas frutas incomuns são cultivadas principalmente por sua forma atraente, e não para consumo. Os agricultores usam formas quadradas durante o crescimento, o que não só dá às melancias uma forma cúbica característica, mas também facilita o empilhamento e armazenamento. Embora fiquem ótimas nas prateleiras, as melancias quadradas geralmente têm uma textura mais firme e não são tão suculentas e doces quanto as melancias redondas tradicionais. Em vez de saborear essa delícia de verão, muitas pessoas preferem exibir essas criações únicas como itens decorativos em eventos especiais ou festivais no Japão. Seus preços às vezes chegam a centenas de dólares, e seu valor está mais na atratividade estética do que no sabor. Então, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que a beleza muitas vezes tem seu preço, e essas frutas vibrantes são a prova disso. Vamos revelar a verdade sobre nossos pulmões. Você sabia que uma pessoa média respira tanto ar ao longo da vida que seria suficiente para encher 2 balões? Esse fato incrível destaca a capacidade extraordinária dos pulmões humanos. A cada minuto, um adulto em repouso respira cerca de 6 a 10 litros de ar.
totalizando impressionantes 570 milhões de litros ao longo da vida. Imagine 2 grandes balões flutuando alto no céu, graças à incrível habilidade dos nossos pulmões de processar o ar. Cada respiração não só nos fornece o oxigênio necessário para viver, mas também remove o dióxido de carbono, que é um resíduo do nosso corpo. Pense em todos os momentos que passamos com amigos e familiares ao ar livre, respirando ar fresco. Nossos pulmões trabalham incansavelmente, por isso não é surpresa que muitas vezes sejam comparados a balões. É uma analogia perfeita para seu tamanho e função, não é incrível? Você vai se surpreender ao descobrir que o esmalte tem raízes na China antiga. Há 5.000 anos, as pessoas mais ricas da sociedade chinesa pintavam as unhas com misturas vibrantes feitas de ingredientes naturais, como cera de abelha, claras de ovo e goma arábica. Essa tradição luxuosa não era apenas para a beleza, simbolizava status e poder, destacando a elite. Curiosamente, o uso de esmalte era estritamente proibido para os comuns, e muitos enfrentavam sérias consequências. Registros históricos mostram que alguns até foram condenados à morte por ousar mostrar suas unhas. Essa prática destaca como os padrões de beleza estavam ligados à hierarquia social. Com o tempo, o esmalte evoluiu e se tornou acessível a todos, transformando-se de um símbolo de exclusividade em uma forma universal de autoexpressão. Você consegue imaginar como seria a arte nas unhas hoje se seguisse regras tão rígidas? Descubra o estranho mundo das monocicletas da história. No final do século XIX e início do século XX, inventores ficaram fascinados pela ideia das monocicletas, veículos de uma roda que usavam pedais, motores ou até mesmo vapor para se mover. Imagine uma bicicleta com uma roda grande. Soa futurista e empolgante, não é? No entanto, essas invenções incomuns logo se mostraram mais complicadas do que interessantes. Os ciclistas frequentemente tinham dificuldades para manter o equilíbrio, resultando em muitas quedas e lesões. Descobriu-se que pilotar uma monocicleta exige habilidades que a maioria dos entusiastas simplesmente não possuía. Essa impraticidade levou à rápida queda na popularidade das monocicletas. Embora possam ter desaparecido, elas ainda despertam curiosidade e inspiram inventores modernos. Quem sabe pode ser uma visão do futuro do transporte de uma roda? Difícil de acreditar, mas Krampus realmente existe na Alemanha. Todo ano, as cidades da Alemanha se transformam em cenários festivos, cheios de alegria e um pouco de travessura, quando celebram o Krampusnacht. Este evento único envolve o personagem mítico Krampus, que é o oposto temível do Papai Noel. Enquanto o Papai Noel recompensa as crianças comportadas, Krampus pune as desobedientes. Os participantes se vestem com trajes elaborados e assustadores de Krampus, com peles, chifres e máscaras assustadoras, criando um espetáculo enquanto desfilam pelas ruas. O som de sinos de vaca e correntes acompanha sua procissão, causando arrepios nos espectadores. Esta celebração vibrante, que acontece na noite de 5 de dezembro, não só entretém, mas também lembra as crianças a serem boas durante todo o ano, então prontos para encontrar o Krampus. Você sabia que a nictofobia afeta muitos adultos também? A nictofobia, que é o medo do escuro, não é apenas um medo infantil. Para muitas pessoas, pode ser uma condição psicológica séria. Esse medo pode surgir de experiências ou traumas da infância e persistir na vida adulta, causando grande ansiedade. Embora seja normal que crianças tenham medo do escuro, algumas pessoas desenvolvem um medo constante que atrapalha o sono e a vida social. Imagine não conseguir aproveitar uma sessão de cinema à noite ou um passeio no fim de semana, porque a escuridão te causa ansiedade. Esse medo pode ter várias origens, como experiências assustadoras na infância ou ambientes opressivos. Compreender a nictofobia ajuda a perceber como nossos medos de infância podem impactar a saúde mental e levar a transtornos de ansiedade mais sérios no futuro. Você ou alguém que você conhece já enfrentou esse medo? Por que existe uma vila Hallstatt na China? Esta encantadora vila alpina na Áustria, conhecida como Hallstatt, é famosa por sua beleza impressionante e rica história. Mas você sabia que uma cópia foi construída na China? Ela fica perto de Huizhou e captura a atmosfera do original, com lagos pitorescos e montanhas deslumbrantes. A construção começou em 2012, influenciada pelo crescente interesse da China no turismo e pela vontade de criar experiências únicas para os viajantes.
A cópia da vila possui uma arquitetura semelhante e elementos de design, atraindo visitantes de todo o mundo que querem apreciar a cultura austríaca sem sair da China. Alguns moradores e turistas ficam surpresos com a precisão da cópia em refletir o original, enquanto outros questionam a autenticidade e a apropriação cultural. É surpreendente pensar que uma pequena vila austríaca pode inspirar um projeto tão grande do outro lado do mundo. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre Hallstatt, lembre-se de que um pedacinho dela está na China. Você consegue imaginar antílopes dançando para sobreviver? Essa tática incrível chamada de prunk acontece nas savanas africanas, onde vivem esses seres graciosos. Quando se deparam com predadores como leões ou guepardos, os antílopes saltam alto, mantendo as pernas retas e criando um espetáculo impressionante. Essa dança impressionante tem duas funções importantes. Pode confundir o predador que os observa e alertar outros antílopes sobre o perigo iminente. Ao saltar, os antílopes mostram sua força física e agilidade, o que pode afastar os predadores e sinalizar para seus companheiros que é hora de correr. Esse comportamento ajuda não só o antílope que faz o prunk, mas também aumenta as chances de sobrevivência de todo o rebanho. O prunk demonstra a inteligência e adaptabilidade desses animais, lembrando-nos de como a evolução molda o comportamento para a sobrevivência na natureza. Você já ouviu falar das incríveis mulheres programadoras da NASA? Apesar de suas contribuições excepcionais, as primeiras programadoras muitas vezes passaram despercebidas. Na década de 1940, essas mulheres talentosas trabalharam no laboratório de propulsão a jato da NASA, realizando cálculos complexos à mão, que foram fundamentais para a exploração do espaço. Embora muitos considerem a programação um trabalho tecnológico moderno, essas pioneiras desempenharam um papel crucial no desenvolvimento dos primeiros algoritmos e métodos de codificação. Seu trabalho meticuloso garantiu o lançamento preciso e seguro de foguetes, o que foi vital para as missões que eventualmente levaram a humanidade ao espaço. Infelizmente, a sociedade da época frequentemente via seus papéis como simples tarefas de escritório, sem perceber o nível de especialização e inovação envolvido. Hoje, homenageamos essas mulheres incríveis que quebraram barreiras e abriram caminho para futuras gerações nas áreas de STEM. Não está na hora de iluminarmos seu legado? Você pode imaginar que 32 países africanos conquistaram a independência? Essa incrível onda de liberdade aconteceu na década de 1960, quando as nações africanas lutavam por autodeterminação e a alcançavam. Após muitos anos de domínio colonial, países como Gana, Nigéria e Quênia começaram a reivindicar seu direito à independência, inspirados por movimentos de direitos civis e orgulho nacional. Cada novo governo enfrentou o grande desafio de criar instituições fortes, unir diferentes culturas e lidar com o legado do colonialismo. Esse período foi repleto de momentos solenes. Bandeiras eram erguidas, hinos eram tocados. Novos líderes surgiam, simbolizando a esperança de um futuro melhor. No entanto, o caminho para a estabilidade não foi o mesmo para todos. Muitos países enfrentaram dificuldades políticas, problemas econômicos e pressão externa. Apesar desses desafios, a década de 1960 foi um marco na história da África, quando um espírito coletivo corajoso transformou o continente e lançou as bases para futuros esforços de desenvolvimento e unidade. Como esses países independentes moldaram a África moderna? Adivinhe o que realmente influencia suas preferências alimentares? Os receptores de sabor se renovam a cada 10, 14 dias, o que significa que nossa percepção de gosto está sempre mudando. Esse processo interessante nos permite desenvolver novas preferências ao longo do tempo. Por exemplo, lembre-se da sua infância. Você provavelmente torcia o nariz ao pensar em brócolis ou espinafre, mas à medida que cresce, seus receptores de sabor mudam, e esses vegetais que antes não gostava podem se tornar seus pratos favoritos. Não se trata apenas da idade. Fatores como experimentar novos pratos, memórias de refeições e até mudanças na nossa saúde podem influenciar o que queremos comer. Essa renovação acontece em grupos. Então, quando um receptor de sabor morre, um novo surge em seu lugar. Portanto, não se preocupe se você começar a gostar de algo que antes não gostava. Seus receptores de sabor em mudança provavelmente são os responsáveis. Você já notou alguma preferência alimentar inesperada com a idade? Por que os carros elétricos se movem silenciosamente na estrada?
Ao contrário dos carros tradicionais, que fazem barulho por causa dos motores a combustão, os carros elétricos funcionam de maneira diferente. Em vez de depender de um motor barulhento, eles utilizam motores elétricos, projetados para operar de forma silenciosa e eficiente. Essa mudança não só torna a condução mais tranquila, mas também reduz significativamente o nível de ruído em nossas cidades. Imagine dirigir em um bairro calmo, ou estar preso no trânsito sem o barulho constante dos motores. Soa bem, não é? Além disso, o funcionamento silencioso dos carros elétricos permite que os motoristas apreciem os sons da natureza e conversem sem distrações. Essa abordagem inovadora ao transporte está mudando as regras do jogo, tornando nossas estradas mais agradáveis e ajudando o meio ambiente ao mesmo tempo. Talvez esse seja o futuro da condução? Você sabia que as pirâmides do Peru competem com as maravilhas egípcias? Esse fato interessante destaca as impressionantes conquistas arquitetônicas das civilizações antigas, além das famosas pirâmides do Egito. Embora as pirâmides de Gizé sejam mundialmente conhecidas, o Peru abriga estruturas surpreendentes que demonstram um entendimento complexo de engenharia e design. As pirâmides de Caral e as pirâmides das culturas Moche e Nazca são consideradas mais sofisticadas e elaboradas do que suas contrapartes egípcias. Elas possuem vários níveis, tecnologias de construção avançadas e formas geométricas únicas que revelam a rica história e criatividade das sociedades peruanas. Essas estruturas mostram que o antigo Peru não era apenas uma civilização próspera, mas também um lugar onde a arte e a funcionalidade se desenvolviam juntas. Portanto, da próxima vez que você pensar em grandes pirâmides, lembre-se de que há mais de uma história no mundo da arquitetura antiga. E se especiarias puderem salvar seu coração? Pesquisas da Universidade Estadual da Pensilvânia mostram que adicionar especiarias como cúrcuma, pimenta do reino ou canela aos seus pratos pode ajudar a reduzir a ingestão de gorduras. O estudo revelou que esses temperos podem diminuir a absorção de triglicerídeos em até 30%. Triglicerídeos são um tipo de gordura no sangue que contribui para doenças cardíacas, por isso é importante reduzi-los. Ao adicionar um pouco de cúrcuma ao curry ou canela à sua aveia matinal, você não só melhora o sabor, mas também cuida do seu coração. Isso significa que uma mudança saborosa na sua cozinha pode levar a uma saúde melhor. Então, por que não experimentar na cozinha e tornar seus pratos não apenas gostosos, mas também saudáveis para o coração? É uma vitória para suas papilas gustativas e seu bem-estar. Você ouviu sobre o recorde da banda mais barulhenta? O Guinness World Records tomou a decisão inesperada de não reconhecer mais esse título que já foi famoso. Essa mudança visa proteger a audição e aumentar a conscientização, já que música excessivamente alta pode causar danos permanentes. Em 1972, a banda de rock americana Deep Purple orgulhosamente detinha esse título, realizando um show que atingiu impressionantes 117 decibéis. Embora isso destacasse o som incrível da banda, também evidenciava os riscos que a música alta representa para a audição dos ouvintes. Ao eliminar esse recorde, o Guinness prioriza a saúde da sociedade em vez de sensações. Muitos músicos e fãs respeitam essa decisão, entendendo que a saúde é o mais importante. Agora, os shows estão mais focados nas experiências do que na intensidade do som, permitindo que todos desfrutem de suas melodias favoritas sem arriscar a audição. O que você acha dessa mudança nas contagens de recordes? Você consegue imaginar essa pausa para o almoço icônica em Nova York? O mirante Top of the Rock, em Nova York, traz à vida a história com uma exposição incrível, inspirada na famosa fotografia de 1932, onde trabalhadores corajosos desfrutam de seu almoço sentados em uma viga de aço, bem acima das ruas. Essa imagem captura não apenas um momento de refeição, mas também um símbolo de resistência e do espírito da cidade em tempos difíceis. Ao apreciar as vistas deslumbrantes do mirante, você pode explorar essa exposição fascinante, dedicada aos homens que construíram os arranha-céus de Nova York. Os visitantes podem subir em uma réplica da viga e sentir a emoção de estar sobre a cidade, assim como aqueles trabalhadores. Essa experiência única nos conecta ao passado e nos faz admirar a rica história da cidade. Portanto, se você é um amante da história, ou apenas está em busca de uma vista fantástica, no Top of the Rock há algo especial esperando por você.
É difícil de acreditar, mas a América do Norte produz mais de 50% do oxigênio na Terra. Essa conquista incrível está ligada a pequenos organismos microscópicos que vivem em seus diversos ecossistemas, incluindo oceanos, lagos e florestas. O fitoplâncton, um tipo de alga microscópica, desempenha um papel fundamental na produção de oxigênio. Essas pequenas plantas absorvem a luz solar durante a fotossíntese, transformando dióxido de carbono e água em oxigênio e energia. Na verdade, esses organismos são responsáveis por quase metade de todo o oxigênio produzido no planeta. Além disso, as florestas da América do Norte, repletas de árvores altas como carvalhos e pinheiros, também contribuem significativamente, liberando oxigênio durante seu crescimento. Esse processo vital não só sustenta a vida selvagem, mas também ajuda a regular o clima do planeta. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que muitas dessas moléculas de oxigênio podem vir dos ricos ecossistemas da América do Norte. Você já ouviu falar do incrível lago Pesupok na Indonésia? Este lago maravilhoso, localizado no arquipélago Bangai, perto da ilha Pelen, é um verdadeiro tesouro natural que atrai aventureiros e amantes da natureza. Suas águas cristalinas permitem ver árvores submersas e formações rochosas únicas sob a superfície. Imagine-se na margem, olhando para as profundezas azul brilhante, onde cada onda revela um novo segredo. A beleza tranquila do lago Pesupok não é apenas pitoresca, ela oferece condições ideais para nadar, fazer caiaque e explorar a rica ecossistema subaquática. Ao redor, cresce uma vegetação densa e habita uma variedade de vida selvagem, tornando este lugar não só um espaço para relaxar, mas um verdadeiro paraíso para fotógrafos e amantes da natureza. Não importa se você mergulha os pés na água fresca ou captura paisagens deslumbrantes com a câmera, o lago Pesupok promete experiências inesquecíveis. Então, o que você está esperando? Descubra este tesouro na Indonésia e crie memórias que durarão a vida toda. Você sabia que a Alemanha tem mais pirâmides do que o Egito? Muitas pessoas imaginam as majestosas e antigas estruturas das pirâmides egípcias, mas a Alemanha possui uma coleção impressionante de pirâmides, principalmente construídas nos séculos 19 e 20. Muitas delas são menos conhecidas, mas incluem monumentos e edificações impressionantes que servem a diversos propósitos, desde mausoléus até fábricas de açúcar. Um exemplo notável é a fábrica de açúcar em forma de pirâmide em Lichtenberg, construída em 1850. Essas pirâmides únicas refletem a criatividade e o espírito industrial da arquitetura alemã ao longo dos anos. Então, da próxima vez que alguém mencionar pirâmides, não pense apenas na planície de Gizé, no Egito. Lembre-se de que a Alemanha também tem suas contribuições fascinantes para essa forma icônica. Você consegue imaginar o que mais está escondido na rica história da Alemanha? Você conhece os enigmáticos cinzas? Essas criaturas intrigantes são frequentemente descritas por pessoas que afirmam ter tido encontros próximos. Normalmente, elas são retratadas como seres pequenos, com cabeças grandes e olhos negros profundos. Os cinzas despertam curiosidade e preocupação em quem acredita ter sido sequestrado. Muitos que relatam esses sequestros falam de uma estranha sensação de paralisia, que os faz sentir-se imóveis e vulneráveis. Essa sensação assustadora, muitas vezes, vem acompanhada de uma experiência angustiante de tempo perdido, quando horas ou até dias parecem desaparecer sem explicação. Esses relatos levantam questões interessantes sobre o propósito desses encontros. Os cinzas estão realizando experimentos, ou talvez tentando se comunicar conosco, de maneiras que ainda não compreendemos. Esse fenômeno continua a atrair a atenção de entusiastas, pesquisadores e céticos, enquanto as pessoas debatem se esses encontros são reais ou apenas frutos de uma imaginação ativa. Você sabia que a poluição do ar afeta a qualidade do seu sono? O ar que respiramos pode impactar muito nosso descanso noturno. Estudos mostram que a exposição ao ar poluído pode causar inflamação nas vias respiratórias, dificultando a entrada de oxigênio. Essa falta de oxigênio não só causa desconforto físico, mas também atrapalha nosso sono. Muitas pessoas associam noites sem dormir apenas ao estresse ou ansiedade, mas a qualidade do ar ao nosso redor pode ser igualmente importante.
Por exemplo, altos níveis de poluentes de carros e indústrias podem prejudicar a saúde das vias respiratórias, resultando em noites inquietas e viradas constantes. Portanto, da próxima vez que você tiver dificuldade para dormir, pense que a causa pode não estar apenas em seus pensamentos e preocupações. Vale a pena verificar a qualidade do ar na sua área e tomar medidas para respirar um ar mais limpo, pois uma boa noite de sono pode estar a apenas uma respiração de distância. Sirmione, o tesouro lacustre mais bonito da Itália. Esta pitoresca cidade, situada em uma estreita faixa de terra que se projeta por 4 quilômetros nas águas cintilantes do Lago de Garda, o maior lago da Itália. Imagine-se caminhando por suas margens tranquilas, apreciando as vistas deslumbrantes da água cristalina que banha as montanhas vibrantes. Com uma rica história que remonta à época romana, Sirmione é mais do que apenas beleza natural. Os visitantes podem explorar ruínas antigas, como o impressionante castelo Scaligero, que revela o rico passado da cidade. As encantadoras ruas estão repletas de cafés aconchegantes e lojas, onde você pode saborear um gelato ou comprar souvenirs únicos. Seja em um dia ensolarado na praia do lago, ou passeando pelo charmoso centro da cidade, Sirmione combina perfeitamente descanso e aventura, tornando-se um destino imperdível para quem viaja pelo norte da Itália. Acredite ou não, o Afeganistão é o país mais infeliz. De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, ele ocupa o último lugar devido a conflitos constantes e profundas crises humanitárias. Há muitos anos, o Afeganistão enfrenta dificuldades sem fim, décadas de guerras e problemas econômicos que afetam a vida cotidiana. As famílias têm dificuldade em atender às necessidades básicas, como comida, moradia e educação. E muitos ainda lidam com as consequências da violência. Imagine viver em um lugar onde a esperança parece distante e a sobrevivência é uma tarefa diária. Apesar da resistência e força do povo afegão, essas circunstâncias impactam muito sua felicidade geral. Ao contrário de outros países, onde há oportunidades para alegria e paz, a situação no Afeganistão nos lembra da importância da estabilidade e do apoio para melhorar o bem-estar. O que podemos fazer para ajudar a melhorar a vida em condições tão difíceis? Vamos desvendar a verdade sobre o sucesso da Netflix. Em uma época em que o streaming domina, é surpreendente perceber que o serviço de aluguel de DVDs da Netflix conseguiu atrair mais de 6 milhões de assinantes sem gastar um centavo em marketing tradicional. Como eles conseguiram isso? Tudo se resume à sua abordagem inovadora e à conveniência. Em vez de forçar os clientes a irem a locadoras, a Netflix entregava DVDs diretamente na casa deles, permitindo que os espectadores desfrutassem dos filmes sem complicações. Esse serviço simples, mas inteligente, se tornou assunto entre amigos e familiares, que começaram a recomendar a Netflix uns aos outros. As pessoas gostavam da liberdade de escolher filmes sem se preocupar com taxas atrasadas ou devoluções em lojas físicas. Assim, a Netflix se tornou um nome conhecido, mostrando o quão poderoso pode ser o boca a boca na era digital. Não é incrível como um pouco de inovação pode mudar as regras do jogo? Porque os fones de ouvido sem fio se tornaram populares. No final dos anos 1990, o mundo conheceu pela primeira vez os fones de ouvido sem fio, que usavam tecnologia infravermelha. Embora fosse uma novidade interessante, tinha suas desvantagens, como alcance limitado e problemas de som, o que frustrava os usuários. Avançando para o início dos anos 2000, a tecnologia Bluetooth entrou em cena e mudou tudo. Essa tecnologia sem fio tornou os fones muito mais práticos, oferecendo melhor qualidade de som e um alcance muito maior. De repente, as pessoas podiam aproveitar suas músicas favoritas sem estarem presas a cabos. A popularidade disparou e os fones Bluetooth se tornaram indispensáveis para amantes da música e pessoas ativas. Eles proporcionaram a liberdade de dançar, correr ou até fazer tarefas domésticas sem se preocupar com fios. Essa combinação de conforto e qualidade de som aprimorada realmente capturou a imaginação de todos, tanto que os fones de ouvido sem fio agora se tornaram um acessório essencial para muitos. Imagens virais podem nos enganar? Na nossa era digital, imagens e histórias se espalham nas redes sociais como fogo em palha. Muitos de nós compartilham posts sem pensar duas vezes, mas essa prática pode levar à desinformação. Imagens virais costumam chamar atenção porque são chocantes ou sensacionalistas, mas muitas vezes não refletem a realidade. Lembre-se da última vez que você viu uma foto incrível que estava editada ou fora de contexto.
Isso destaca a importância do ceticismo, fazer perguntas sobre o que vemos na internet, em vez de aceitar tudo como verdade. Histórias sensacionalistas podem causar pânico ou moldar opiniões com base em premissas falsas. Ao cultivar o hábito de verificar fontes e buscar informações confiáveis, podemos navegar no espaço digital de forma mais responsável. É importante parar e refletir. O que estamos vendo é realmente a história completa. Mantenha-se curioso e reflexivo antes de clicar em compartilhar. Você sabia onde são feitos os chocolates Kit Kat? Pode parecer surpreendente, mas os chocolates Kit Kat e Rolo são produzidos em todo o mundo pela empresa Nestlé, com uma exceção nos EUA. Na América, os populares chocolates Kit Kat são fabricados pela Hershey's, o que cria um sabor único para os fãs americanos. Essa divisão aconteceu devido a um acordo de licença que começou na década de 1980, permitindo que a Hershey's criasse sua própria versão desse icônico doce de chocolate e wafer. Enquanto isso, a Nestlé continua a produzir a receita original do Kit Kat em outros países, resultando em algumas diferenças de sabor e textura. É por isso que você pode notar uma diferença ao saborear o Kit Kat na Europa e na América do Norte. Curiosamente, o que torna cada versão especial. É incrível como um simples chocolate pode proporcionar experiências tão diferentes para os fãs ao redor do mundo. E se eu te contar sobre o antigo corante púrpura? Essa cor fascinante, profundamente ligada à realeza da antiga Roma, era criada através de um processo incomum de extração e fermentação de líquido de caramujos. Imagine o quanto era necessário reunir 12.000 caramujos para obter apenas 1 grama desse luxuoso corante. Devido à sua raridade e ao enorme trabalho envolvido, o púrpura se tornou sinônimo de poder e privilégios, frequentemente reservado para imperadores e a elite. Em uma época em que as cores podiam transmitir status, esse tom impressionante se tornou um símbolo dos Césares e seus mais próximos aliados, fortalecendo sua influência sobre o império. Como resultado, as pessoas começaram a associar o púrpura à riqueza, grandeza e autoridade, um legado que ainda influencia a moda e o design hoje. Então, da próxima vez que você ver a cor púrpura, lembre-se de sua incrível jornada do mar ao trono. O que você acha que ela simboliza hoje? Muitas pessoas não sabem, mas a polícia recebe ligações estranhas. Em 2014, uma mulher do oeste de Midlands, na Inglaterra, ligou para o número de emergência 999, não por causa de um crime, mas por estar insatisfeita com um pedido mal embalado. Esse caso incomum destaca como algumas pessoas buscam a ajuda das autoridades em situações que não parecem emergências tradicionais. Isso levanta questões interessantes sobre o que as pessoas consideram uma emergência. Embora a polícia normalmente lide com casos sérios, como acidentes ou crimes, às vezes eles têm que resolver problemas incomuns, como os relacionados à entrega de pacotes. Esse incidente nos lembra da importância do uso correto dos serviços de emergência. Quando as fronteiras entre situações urgentes e triviais se tornam confusas, isso pode sobrecarregar os recursos destinados a crises reais. O que você acha? Com que frequência as pessoas usam os números de emergência de forma inadequada? Por que a história muda no espaço? Em 1991, o cosmonauta Sergei Krikalev estava entre as estrelas durante eventos dramáticos na Terra. Enquanto ele orbitava o planeta, a União Soviética se desfez, e isso mudou sua identidade. Krikalev foi ao espaço como cidadão da URSS e voltou para casa como cidadão da Rússia. Esse momento incrível mostra como os eventos na Terra podem mudar rapidamente, mesmo quando os astronautas estão em suas missões a centenas de milhas de altura. Imagine como é aterrissar na Terra e descobrir que seu país não existe mais como antes. A história de Krikalev não é apenas sobre viagens espaciais, é um testemunho da nossa interconexão na comunidade global. Sua experiência desperta interesse sobre o impacto das mudanças políticas e os desafios únicos enfrentados por aqueles que estão em órbita. E se eu te disser por que o azeite ama a escuridão? Não é apenas uma escolha estilosa. Armazenar azeite em garrafas escuras é fundamental para manter sua qualidade. A luz pode causar oxidação, o que prejudica tanto o sabor quanto os nutrientes do azeite. Quando o azeite é exposto à luz, ocorrem mudanças químicas que podem deixá-lo rançoso e reduzir suas propriedades benéficas, como os antioxidantes.
Garrafas escuras protegem o azeite, bloqueando a luz prejudicial e mantendo-o fresco e vibrante. É por isso que você frequentemente vê esses recipientes escuros nas prateleiras. Então, da próxima vez que você pegar uma garrafa de azeite extra virgem, lembre-se de que a embalagem cuidadosa ajuda a preservar o rico sabor e os benefícios que você aprecia. Não é incrível como uma simples garrafa pode ter um papel tão importante na sua culinária? Você já se perguntou por que algumas pessoas morrem de repente? A Síndrome da Morte Súbita Rítmica, SMSA, é uma condição misteriosa que pode levar à morte de pessoas aparentemente saudáveis, deixando suas famílias em choque e os médicos perplexos. Essa síndrome atinge mais frequentemente jovens, muitas vezes durante o sono ou atividades físicas intensas, sem sintomas prévios. Apesar de pesquisas detalhadas, os médicos às vezes não conseguem explicar esses eventos trágicos, tornando a situação ainda mais enigmática. O coração, que deveria bater de forma regular, pode de repente perder o ritmo, levando à perda de consciência e, infelizmente, à morte. Pesquisadores estão trabalhando arduamente para entender os fatores genéticos e ambientais que podem contribuir para a SMSA, na esperança de encontrar maneiras de prevenir esse fenômeno que ameaça a vida. Poderia estar relacionado a doenças cardíacas não detectadas ou predisposição genética. As pesquisas atuais visam esclarecer essas questões e trazer esperança para as famílias afetadas por essa síndrome devastadora. Você já ouviu falar do trágico incidente com a ressonância magnética? Em 2001, um menino de 6 anos morreu durante um exame de ressonância magnética, chocando-se a comunidade médica e chamando a atenção para a segurança nos hospitais. O incidente ocorreu quando o forte campo magnético da máquina puxou inesperadamente um cilindro de oxigênio metálico de um canto da sala. O cilindro atingiu a cabeça do menino, causando uma fratura no crânio, enquanto ele estava sob anestesia e não pôde reagir. A tragédia levantou sérias questões sobre como os hospitais seguem os protocolos de segurança durante os exames de ressonância magnética. Em resposta, instituições médicas ao redor do mundo começaram a realizar rigorosas verificações de segurança, focando nos perigos potenciais relacionados a objetos metálicos próximos aos aparelhos de ressonância magnética. Essas verificações resultaram em regras mais rígidas sobre os tipos de equipamentos permitidos nas salas de ressonância magnética e em um treinamento mais cuidadoso do pessoal médico para reconhecer e minimizar riscos. Como resultado, esse incidente comovente levou a melhorias que podem prevenir futuros acidentes, destacando a importância da vigilância nas instituições médicas para garantir a segurança dos pacientes. Medidas mais rigorosas podem salvar vidas no futuro. Você acha que as queimaduras solares afetam apenas a pele? Em grandes altitudes, o risco de queimaduras solares se estende até a sua boca. Isso acontece porque os raios ultravioleta se refletem na superfície branca e brilhante da neve, aumentando sua exposição, mesmo quando você acha que está bem protegido. Ao esquiar ou caminhar em áreas nevadas, muitos esquecem que a boca pode queimar assim como a pele. A combinação de grande altitude e superfícies reflexivas pode intensificar a ação dos raios UV. Por isso é importante proteger os lábios e a boca. Os sintomas podem incluir dor ou ardor, tornando desconfortável comer ou beber. Então, se você planeja passar tempo ao ar livre nas maravilhas do inverno, não se esqueça de usar um protetor labial com fator de proteção solar e fique atento a esses traiçoeiros raios ultravioleta. Já pensou em como é importante proteger a boca dos danos solares? E se eu te contar sobre o EHang 216? Este incrível avião elétrico está mudando nossa visão sobre o transporte urbano. Ele é feito para distâncias curtas e médias e pode levar confortavelmente 2 pessoas. O EHang 216 atinge uma velocidade de até 130 km/h, permitindo que os usuários se movam facilmente pelo céu. Com uma altitude máxima de 3.000 metros, esse meio de transporte inovador oferece uma oportunidade única de ver o mundo de cima. Sua autonomia é de 34 km e o tempo de voo é de cerca de 21 minutos, tornando-o ideal para viagens rápidas pela cidade. Imagine evitar engarrafamentos e flutuar sobre ruas movimentadas. Com o avanço da tecnologia, o EHang 216 é um passo em direção a viagens mais inteligentes e limpas. E surge uma pergunta empolgante: os táxis aéreos se tornarão parte do nosso dia a dia? Esse modo de transporte futurista não é apenas um sonho, está se tornando realidade. O que realmente atrai turistas ao Cazaquistão? Após o sucesso inesperado do filme Borat,
O turismo no Cazaquistão disparou e o número de visitantes aumentou 10 vezes. Esta comédia inusitada com Sacha Baron Cohen mostrou o país de uma forma única e inesquecível. Muitas pessoas interessadas na representação do Cazaquistão no filme partiram para explorar suas vastas paisagens, rica cultura e calorosa hospitalidade. O súbito aumento de turistas trouxe não apenas alegria, mas também oportunidades econômicas para os negócios locais. Na verdade, o governo até agradeceu a Cohen por ajudar a apresentar o Cazaquistão no cenário mundial. O filme despertou interesse pela história do país, suas tradições e deliciosa culinária, tornando o Cazaquistão um destino popular para viajantes curiosos. Então, da próxima vez que você ouvir uma piada sobre o Borat, lembre-se do impacto positivo que ele teve no país, que busca compartilhar seu verdadeiro rosto com o mundo. Você já se perguntou por que a Sony mudou o acordo da PSN? Após uma grande violação de dados em 2012, a Sony tomou medidas importantes para proteger a si mesma e seus usuários. Esse incidente expôs milhões de contas da PlayStation Network, PSN, gerando preocupações sérias sobre privacidade e segurança. Para evitar futuros processos relacionados a esses problemas, a Sony revisou seu acordo de usuário. As novas condições incluíram cláusulas que limitam a capacidade dos usuários de processar a empresa por danos relacionados a vazamentos de dados. Essa decisão gerou descontentamento, pois muitos jogadores consideraram injusto transferir a responsabilidade para eles. Agora, ao aceitarem os novos termos, os usuários estão, na verdade, abrindo mão de alguns direitos em troca do acesso aos serviços da PSN. Isso destaca o delicado equilíbrio que empresas como a Sony precisam manter entre proteger os dados dos usuários e manter um relacionamento de confiança com os clientes. O que você acha dessas mudanças nos acordos de usuário? E se eu te contar sobre um mirante incrível à beira de um penhasco? No Parque Nacional Kalbarri, na Austrália Ocidental, os visitantes podem acessar um mirante que se projeta impressionantes 25 metros além da borda das altas rochas. Essa construção incrível oferece vistas deslumbrantes do cânion que o rio Murchison esculpiu ao longo de milhões de anos. Imagine-se lá, com o vento soprando ao seu redor, e uma vasta paisagem se estendendo abaixo de você. A aridez ao redor do parque contrasta vibrante com as cores intensas do cânion, criando o momento perfeito para uma foto. Enquanto você aprecia a vista, pode até avistar a vida selvagem local, como cangurus ou várias aves que habitam esse ambiente desafiador. Seja você um amante de trilhas ou apenas em busca de uma experiência emocionante, o mirante no Parque Nacional Kalbarri oferece uma visão única da beleza natural da Austrália. Não é apenas uma vista, é uma viagem ao coração da natureza. Você está pronto para vivenciar isso? Você já visitou a menor vila do mundo? Localizada no coração da Croácia, tem o incrível título de menor vila do planeta, com uma população de apenas 17 a 23 pessoas. Este lugar encantador parece um conto de fadas. Apesar de seu tamanho diminuto, impressiona com sua rica história e charme atraente. Fundada há mais de 1000 anos, a vila é famosa por suas aconchegantes casas de pedra, ruas estreitas e uma pitoresca igreja que adicionam um toque mágico. Também é conhecida por uma tradição única, o festival Grapa de Rum, onde os moradores celebram seu patrimônio com comida deliciosa, música e dança, convidando os visitantes a se juntarem à festa. Você pode pensar que uma vila tão pequena seria tranquila, mas seus habitantes são conhecidos por sua calorosa hospitalidade e espírito comunitário ativo. Então, por que não adicionar à sua lista de viagens? Esta pequena joia prova que não é preciso ser grande para ser bonito e cheio de vida.